Os antidepressivos são um importante aliado no tratamento dos mais diversos problemas que afligem a mente. E assim como existem os casos de pessoas que vão precisar desse tipo de medicamento, talvez ao longo de toda a vida, outros pacientes têm um tempo determinado para este uso. Humanamente, programa da Band News FM, feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do HC da USP, hoje vai falar justamente sobre o uso destes antidepressivos nos tratamentos e como fazer, aos poucos também, o desmame deles. Para a gente falar mais sobre esse assunto, é claro, está sempre aqui conosco o psiquiatra Daniel Barros. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, Ellen, tudo em ordem? Bem-vinda de volta das suas férias. Ah, é ótimo, né, a gente volta sempre renovado, assim, sempre com É, energias renovadas. Mas quando não dá para renovar as energias, às vezes a gente fica meio estressado, fica meio ansioso. E aí eu quero começar o nosso papo falando justamente, Daniel, tentando fazer uma distinção, porque a gente tem antidepressivo, tem ansiolítico, a gente não está falando tudo da mesma coisa não, né? Essa é uma distinção bem importante, Ellen. É bem legal a gente começar por aí, porque quando fala em remédio, né, fala assim, o psiquiatra vai dar remédio, eu não quero psiquiatra porque eu não quero tomar remédio, aquelas coisas. Normalmente vem um preconceito nessa fala, que é a ideia de que todo remédio vai ter um efeito sedativo, vai ter um efeito de dar sono, de deixar um raciocínio lento, prejudicado, e pior, que vai causar dependência. A ideia de que qualquer remédio que você começar, você não vai conseguir parar de tomar. Essas ideias, obviamente, são preconceitos. A gente tem muitas medicações diferentes, com muitos perfis diferentes. Claro, existem remédios que dão sono? Existem. Existem remédios que têm potencial de causar dependência? Também. Mas não são todos, e se a gente for pensar, pode ser inclusive a minoria do que a gente usa no nosso dia a dia. Os principais, quando a gente fala de forma geral, são os antidepressivos, que são medicamentos que não são aqueles tarja preta, que não tem risco de causar dependência, que não tem risco de deixar a pessoa viciada e que não deixam a pessoa também sonada, não deixam a pessoa sedada. Um ou outro pode ter um efeito até de dar um pouco de sono, a gente aproveita esse efeito para a pessoa tomar à noite, então ela tem um sono melhor, mas não são remédios para dar sono, não são remédios que são calmantes e nem tem essa ação imediata. Não é que o sujeito está triste hoje, toma um remédio e fica feliz. Os antidepressivos têm esse perfil de um uso mais prolongado para regular o nosso humor, tanto do ponto de vista da ansiedade, quanto do ponto de vista da própria depressão. Tem alguns outros usos também para os antidepressivos. Existe uma classe de vários medicamentos antidepressivos com mecanismos de ação diferentes, mas essa é uma distinção geral. Eles não são os tarja preta. Os tarja preta, mais comumente a gente fala, são os benzodiazepínicos, que as pessoas conhecem como diazepam, clonazepam, bromazepam. Esses são remédios que dão sono mesmo. Eles pegam, é como se eles pegassem o potenciômetro ali do nosso cérebro, a chave de energia do nosso cérebro, e fossem dando uma diminuída. Então, o raciocínio fica mais lento, o despertar fica mais difícil, então a pessoa dorme, a pessoa relaxa, diminui a ansiedade. Isso pode ser usado para determinados tipos de epilepsia, por exemplo, determinados tipos de zumbido, porque diminui a atividade do sistema nervoso como um todo, de forma geral. Então, acaba trazendo muitas vezes algum alívio da ansiedade, pode ser usado também no tratamento, e esses preferencialmente de forma transitória, porque o uso prolongado em doses maiores, em pessoas predispostas, pode sim levar a um quadro de dependência. Mas mesmo assim, nesses casos, não é a regra. Criar dependência desses remédios também é exceção. Agora, como é que eles agem na nossa mente? Tecnicamente falando, o antidepressivo, por que ele te deixa mais animado? Ou o remédio contra a ansiedade, por que ele te deixa mais lento? O que ele faz no nosso cérebro? A ação principal desses remédios é nos nossos neurônios mesmo, na célula do nosso cérebro que transmite os sinais de uns para os outros. Então, os tarja preta, os calmantes de forma em geral, eles agem inibindo esse sinal. Se a gente lembrar das nossas aulas do ensino médio, a bomba de sódio e potássio, entra sódio, sai potássio, e despolariza a célula. Isso são maneiras de a gente compreender que as células levam um sinal elétrico para frente, elas recebem uma mensagem química, isso leva
ao disparo de um sinal elétrico que vai para frente. Por isso que a gente consegue visualizar a atividade cerebral no eletroencefalograma, por exemplo. Você coloca ali os eletrodos e você vê a atividade elétrica do cérebro. Os calmantes, eles agem num receptor que mudam esses canais, mudando essa polarização. Entra cloreto, por exemplo, que é mais negativo, dificulta a despolarização da célula, mas, resumidamente, ele diminui a eletricidade, ele diminui a carga elétrica que está correndo ali no cérebro, dificulta esses sinais, então diminuindo a ação do sistema nervoso como um todo. Os antidepressivos, eles também agem nos neurônios, mas de uma maneira diferente. A gente tem antidepressivos que inibem a recaptura de serotonina, ou inibem a recaptura de noradrenalina. Isso leva a uma compreensão equivocada, Ellen, de que está faltando serotonina no nosso cérebro, então a gente precisa tomar esse remédio para repor a serotonina do nosso cérebro. Não é assim que funciona. O que a gente sabe é que a serotonina é um neurotransmissor, é uma substância que é usada como mensageira dentro do nosso cérebro de uma célula para outra. Então ele sai de um neurônio, a serotonina sai de um neurônio, atravessa um espaço entre os dois neurônios, que se chama sinapse, os neurônios não se tocam, chega no neurônio seguinte, manda um sinal, né, faz lá a despolarização da célula, e essa serotonina ela é reciclada, ela é jogada de volta para a sinapse, recapturada pelo neurônio anterior, e começa de novo esse ciclo. Os antidepressivos, um dos mecanismos famosos dos antidepressivos é bloquear essa recaptura. Então fica mais serotonina sobrando ali naquele espaço, dando mais esse sinal. Isso leva a uma sensação um pouco melhor de bem-estar, isso diminui a ansiedade, isso traz uma regulação mais de impulsos, por exemplo, diminui a impulsividade. Agora, pro ouvinte não achar bom, mas então, Daniel, então, quando você dá esse remédio, a pessoa melhora, não é porque estava faltando. Uma analogia que a gente faz é com a da dipirona, né? Quando a pessoa está com febre, a gente dá dipirona e a febre passa. Mas a causa da febre não é falta de dipirona, né? Vou precisar repor aqui a minha dipirona do organismo. A dipirona, ela me ajuda porque estava faltando dipirona. Não, ela tem uma ação que regula a febre. Da mesma forma, os antidepressivos têm uma ação que regula o nosso humor. E assim sendo, você não tem como, por exemplo, aumentar a quantidade de serotonina no seu corpo. Ele só faz um processo em que há essa recaptura, é isso, né? Você não tem como aumentar. Assim, tô com anemia, vou tomar ferro que vai aumentar a quantidade de ferro. Não é assim. Não é assim. Então, tem até pessoas que falam assim, esses alimentos são ricos em serotonina, qual é o alimento que é rico em serotonina que vai melhorar o seu bem-estar? Ou toma suplemento, e essas são alternativas que a gente sabe que não tem eficácia realmente no combate à depressão, como também não tem muita utilidade prática hoje, é uma coisa que se achava, né, que seria importante, que é dosar a serotonina. Vou fazer um exame aqui para ver quanto está a sua serotonina. Não existe uma relação entre a dosagem de serotonina no sangue e o estado de humor da pessoa. A pessoa pode estar bem de serotonina e estar deprimida, pode não estar com a serotonina alta no sangue e não estar deprimida, não existe essa relação direta. Aí agora o paciente começa a tomar um antidepressivo. Mas o resultado dele não é que nem um remédio de dor de cabeça, que você está com dor de cabeça, toma e passa, né? Quanto tempo o paciente começa a sentir os efeitos esperados desse medicamento? A gente sempre tem que dividir os efeitos nos efeitos colaterais, que são os indesejáveis, mas muitas vezes esperados, porque a gente sabe que é comum, e os efeitos desejáveis, aqueles que são realmente da melhora do humor, da melhora da ansiedade, por exemplo. Síndrome do pânico, é muito comum a gente usar os antidepressivos. E o que acontece é que, ao contrário dos calmantes, ali, dos benzodiazepínicos, do tarja preta, que você toma, eles fazem efeito quase que na hora, em poucos minutos, ali você já sente um alívio, sente o sono, os antidepressivos demoram mais para agir. Quando eu vou tratar um paciente com ansiedade, por exemplo, eu sempre crio essa outra analogia de a ansiedade ser como uma água fervente, é uma panela com uma fervura. E eu não sei quem é mais afeito aí à cozinha, mas eu conheço só 2 jeitos de abaixar a fervura. Ou você tira o fogo, abaixa o fogo, aí, desliga o fogo, ou você joga água fria na fervura. A água fria na fervura também faz a fervura baixar. Você joga água fria na fervura é mais rápido, porque na hora você jogou, abaixou
e só que daqui a pouco vai ter que jogar de novo, porque o fogo está aceso e dali a pouco aquilo vai ferver de novo. Então, os benzodiazepínicos, eles são como água fria na fervura, ele abaixa, ele tira a crise de ansiedade na hora, mas ele não resolve. Os antidepressivos, eles são como você desligar o fogo, vai demorar um pouquinho mais, mas não volta a ferver, uma vez que você mantém o fogo apagado, né? Uma vez que você mantém ali o antidepressivo na dosagem correta. E demora-se, em média, 2 semanas para a gente começar a ver os benefícios, os efeitos esperados do medicamento. Eu até brinco que é o momento de teste de fé que o paciente tem que ter, né? Para saber se teve fé, realmente acreditou no médico. Porque você começa a tomar o remédio, às vezes você imediatamente tem efeito colateral, às vezes pode dar um pouquinho de tontura, um pouquinho de enjoo, às vezes solta o intestino, prende o intestino, enfim, nada excepcional, mas às vezes tem um incômodo e você tem que aguentar aquele incômodo e não ter benefício durante 1, 2 semanas para aí então começar lentamente a receber, né, a sentir os benefícios. Então, eu brinco que é um teste de fé que os pacientes têm que fazer, né, mas assim como tinha lá no Indiana Jones, aquele que for aprovado e passar pelo teste de fé começa a receber os benefícios. Então, é por isso que é tão importante também, Ellen, você ter um vínculo e você ter aquela confiança no profissional que está te atendendo, né? Tirar suas dúvidas para poder acreditar no que ele está dizendo e seguir as recomendações, senão você vai ficar com dúvida, você não vai ter muita confiança. Quando pintar os primeiros efeitos colaterais e demorarem para pintar os benefícios, você vai largar o remédio, vai querer não dar continuidade. O Daniel Barros está relatando aqui para a gente que quando você começa a abordagem de um tratamento com medicamentos, né, você espera logo um resultado que não vem assim de imediato. Eu queria saber, Daniel, quando você está tratando um problema, uma depressão, por exemplo, você chega, dá o medicamento para o paciente e é isso? Existem outras abordagens que podem potencializar o resultado deste tratamento? Quais são e em que etapas ele se dá? O tratamento da depressão, ou da ansiedade, o tratamento em psiquiatria de forma geral, a gente sempre costuma dizer que a abordagem ideal ela é interdisciplinar. Ela é uma abordagem que não se foca em um só aspecto. Então, sim, tem gente que vai só fazer terapia, tem gente que vai só tomar remédio, mas o ideal é que a gente consiga aliar medidas farmacológicas e não farmacológicas, não só para a gente aumentar a eficácia do tratamento, a melhora mais rápida e mais efetiva do paciente, como que a gente consiga também uma melhora mais sustentada daquela situação. Porque imagina assim uma pessoa que está passando uma situação difícil e reage de uma maneira que acaba levando ela ao adoecimento. Então, ela não só está mais triste com aquilo, aquela tristeza já evoluiu para um quadro maior, mais intenso, chamado depressão, enfim, que tem entre outros sintomas da tristeza, mas não é só a tristeza, às vezes ela nem é o principal, tem o desânimo, tem a desmotivação, a irritação, o pessimismo, a dificuldade para dormir, a dificuldade para acordar, uma mudança geral de humor da pessoa. E aí você entra num círculo vicioso que, por estar deprimido, você vai deixando de fazer as coisas que você gosta. Deixando de fazer as coisas que você gosta, você fica mais desanimado. Ficando mais desanimado, você começa a não tratar bem as pessoas, não se envolver tanto, né, afetivamente com as pessoas. Você se isola mais, as pessoas te tratam com hostilidade de volta, isso faz você ficar pior. Você ficando pior, você já não rende no trabalho. Não rende no trabalho, você se sente menos útil. Ou seja, é uma bola de neve, um círculo vicioso que vai perpetuando esse estado de coisas. O antidepressivo, ele consegue, de uma maneira bastante eficaz, quando a gente está falando de uma doença, não estamos falando de uma tristeza normal em reação àquela situação, mas é aquela coisa que já passou do limite, que está deixando a pessoa muito irritada, explosiva, ou muito para baixo, muito melancólica. O antidepressivo, de uma maneira bastante eficaz, consegue diminuir esses sintomas. Então, a pessoa não fica mais tão desesperada, não fica mais tão angustiada, não fica mais tão triste, tão desanimada, tão pessimista. Agora, para que a vida volte ao normal, não adianta ela só não sentir mais isso.
ela não sente mais irritação, então ela tem que voltar a se interagir com os colegas. Ela não se sente mais desmotivada, então ela volta para a vida de atividade física que ela fazia, de envolvimento na comunidade. Ela está mais paciente, então ela volta a restabelecer os seus vínculos. Não adianta só se livrar dos sintomas. Se livra dos sintomas e retoma a vida, preferencialmente, claro, em um novo momento, com um novo ponto de vista, com novas estratégias que ajudem a você não entrar naquilo de novo. Essa retomada, esse desenvolvimento de novas estratégias, esse desenvolvimento de novas formas de pensar e encarar a própria situação, dependem não só do remédio, mas de uma reflexão, muitas vezes que vem com uma psicoterapia. A gente sabe da importância gigantesca da atividade física na melhora do humor e na manutenção do humor bem. Então, a pessoa deprimida, você não consegue que ela faça atividade física. Se a pessoa está deprimida de verdade, você mal consegue que ela escove os dentes e tome banho. Como é que você vai falar para ela ainda fazer atividade física? Mas aí o antidepressivo melhora o desânimo, ela começa a ter energia. E eu brinco com os pacientes assim, ó, o primeiro risquinho da bateria, quando eu estiver carregando a bateria, assim, aquele primeiro risquinho que aparecer, você usa para fazer atividade física. E aí você começa a colocar um círculo virtuoso em marcha, porque você se sente melhor, você faz atividade física, isso te dá mais ânimo, se dando mais ânimo você consegue trabalhar menor, se sente recompensado, enfim, aí você consegue colocar essa marcha positiva, né, colocar esse círculo virtuoso em marcha numa mudança mais positiva, a ponto de você planejar, para muitos pacientes, não a maioria, até você poder tirar o antidepressivo. Pois é isso que eu ia te perguntar. Muitas vezes o que acontece é não sentir de forma tão aguda mais os sintomas que eu vinha sentindo, o desânimo, o cansaço, aí eu paro com o medicamento, aí eu paro com tudo. Não é assim, né, existe um processo aí que precisa ser respeitado. Sim, o antidepressivo, quando a gente fala especificamente da depressão, a primeira vez que a pessoa tem depressão, nunca teve depressão antes, nunca se tratou e está ali naquele primeiro quadro depressivo buscando tratamento. A gente tem que tratar a pessoa até ela voltar a ficar bem, até ela voltar ao normal, não ela melhorar. E essa é uma grande dificuldade, porque muitas vezes numa consulta mais corrida ou menos informada, a pessoa fala assim, eu melhorei, eu já estou bem. E aí o médico fala, então continua essa dose. Só que a gente tem que entender se eu melhorei e já estou bem, significa voltei ao meu normal. O objetivo do tratamento não é você ficar um pouco melhor, e nem você ficar muito melhor, é você voltar ao seu normal, né? Você voltar a ser a melhor Ellen que você já conheceu, né? Voltar a ser o melhor Daniel, a melhor versão de mim mesmo. Não é ficar perfeito, que a gente nunca vai ficar perfeito, mas é voltar ao seu normal, quando o seu normal era bom, né? Porque às vezes a pessoa já tem um problema crônico e aí, nesse caso, a gente quer que ela fique melhor do que antes. Mas enfim, ficou bem, fiquei. Voltou ao seu normal? Voltei. Olha, Daniel, eu sou assim mesmo, agora eu me reconheço. Na depressão, muitas vezes as pessoas dizem, eu não estou me reconhecendo, eu não sou essa pessoa. Aí a pessoa melhora, a pessoa volta ao seu normal. A gente tem que entrar numa fase de manutenção do tratamento para evitar recair. A gente sabe que você tirar o remédio assim que a pessoa fica bem, aumenta muito a chance de ela ter uma recaída e voltar a ter sintomas depressivos. Aí, nesse momento, nem é um novo quadro, é o mesmo quadro que não tinha passado ainda. Porque, vamos lembrar que a gente estava dizendo, para melhorar da depressão, não basta tirar os sintomas, você tem que retomar, como se fosse retreinar o seu cérebro num padrão de dia a dia que seja mais positivo e menos negativo. E isso, às vezes, demora alguns meses, então, se você tira o remédio precocemente, a pessoa pode voltar a esses padrões e ter uma recaída. Então, a gente mantém, primeiro episódio depressivo, mantém o remédio com 6 a 9 meses antes de começar a retirada. Se é o segundo episódio depressivo, se a pessoa já teve depressão antes, você vai estender esse espaço aí, tem que deixar a pessoa bem e manter a pessoa bem com o remédio por pelo menos 2 anos. E se é a terceira vez que a pessoa teve depressão, já tratou direito, teve de novo. Tratou direito, teve de novo, a partir do terceiro episódio a gente chama de depressão recorrente. Você sabe que se tirar a terceira vez o remédio, provavelmente ela vai ter a quarta, então a gente opta por uma manutenção crônica do tratamento. Agora, são necessários ajustes ao longo do tempo? Você falou, claro, por um período você vai manter ali aquele medicamento naquela dose, mas muitas vezes eu já vi pessoas relatando, nossa, eu tô tomando e o medicamento que antes era bom para mim, mas agora não tá legal.
é necessário fazer ajuste nesse caminho? Esse é o principal motivo pelo qual a gente precisa seguir o tratamento. Então, seguir nas consultas e falar com o médico. Esse, para mim, é o maior risco da automedicação. A gente sempre pensa em automedicação como algo perigoso para a sua saúde, algo remédio que pode te matar, pode interagir com outros remédios. Claro que existe esse risco, mas os antidepressivos são tão seguros que não é esse o principal perigo. O principal perigo é o sujeito começar a tomar medicação e perder o parâmetro de quanto que ele tem que tomar. Será que esse remédio ainda está fazendo efeito? Será que eu podia estar melhor? Será que eu já posso parar? Por quanto tempo eu vou tomar? Então, o segmento é justamente para isso. A gente marca ali uma consulta, reavalia a pessoa, melhorou? Melhorei, mas melhorou o suficiente? Melhorou tudo? Tem sintomas ainda? Se ainda sobrou sintomas, a gente faz algum ajuste de dose, a gente leva o remédio até a pessoa, como eu disse, voltar ao seu normal. Se necessário, aumentando a dose. Se necessário, trocando de remédio. Às vezes não é no primeiro remédio que a pessoa vai ficar bem, você troca de remédio. Eventualmente, você pode fazer até associação de remédios, sempre tendo o objetivo da remissão dos sintomas. Uma vez que remitiu, voltei ao normal, Daniel, estou normal agora, aí a gente mantém durante esse período e às vezes acontece de algumas pessoas precisarem de ajuste mesmo nessa fase, porque as circunstâncias mudaram, ou porque o organismo mudou, porque entrou um outro remédio que interagiu, ou porque o contexto piorou e aquilo que estava dando conta não está mais dando conta. Por isso é importante a gente fazer esse acompanhamento, eventualmente fazendo ajustes e vendo se continua tudo bem. Porque esse período de manutenção, que a gente diz 6 meses, ou 2 anos, ou depois cronicamente, é um período que a pessoa está sujeita também a pioras, e a gente precisa garantir que ela não tenha piora, até para poder ter alta mais para frente. Agora, a gente está falando aqui bastante focado em depressão, né, Daniel, e tirar antidepressivo. Agora, o paciente, por exemplo, que está tratando a ansiedade, o pânico, esse paciente algum dia vai poder retirar os seus medicamentos? Aí é mais difícil a gente responder assim, cravar, Ellen, porque não tem esses protocolos tão bem definidos, já que a ansiedade ela tem uma tendência a ser crônica. Ansiedade, ela é meio que nem pressão sanguínea. O que eu quero dizer com isso? Todo mundo tem pressão, todo mundo tem ansiedade. Você vai lá, mede a pressão, vai ver lá, normal, 12/8, às vezes um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto. Se está alta, se está mais alta, você tem que tentar baixar. E aí a primeira coisa é tirar o sal da dieta, diminuir o peso, fazer atividade física e tudo mais. Muitas vezes a pessoa consegue controlar a pressão sem medicamento. Com a ansiedade é algo parecido. Então, todo mundo tem ansiedade. De vez em quando, para algumas pessoas, aquela ansiedade sai do controle. Ela fica mais alta do que devia e isso começa a trazer prejuízos para a vida da pessoa. Às vezes, você consegue, manejando a situação, gerenciando o estresse, fazendo atividade física, dormindo melhor, controlar aquela ansiedade. Às vezes não, ela realmente vai sair do controle e aí precisa de remédio. E assim como na pressão alta, não é raro que aquilo se torne uma condição crônica. Regra, necessariamente a pessoa que tem um transtorno de ansiedade vai precisar de remédio para a vida toda? Não é regra. Ela pode, ao longo do tratamento, com o remédio, ela fica mais tranquila, ela reorganiza a sua vida, ela diminui as fontes de estresse, ela adquire o hábito de fazer atividade física, ela aprende a fazer meditação, ela faz o combo, ela faz terapia, ela faz o combo ali, o pacote completo, e ela pode, eventualmente, ficar sem a medicação. Só que isso vai ser sempre muito caso a caso. O que eu faço com os pacientes a gente, depois de um ano sem sintomas, a gente vê se o contexto está favorável, se a pessoa está bem inserida em medidas não farmacológicas, e aí a gente tenta junto. Vamos tirando, vamos vendo, fica bem, a gente dá alta. Se a gente sentir que a ansiedade está aumentando, está atrapalhando, a gente volta com a medicação. Daniel, quem tem filho pequeno entra na fase dos antibióticos, né? Começa a descobrir que tem que dar antibiótico, daqui a pouco é uma coisa, é outra, e que existe um período muito certo para você cumprir o tratamento com o antibiótico, por exemplo, né? Que às vezes você para no meio e quando você vê, se você não cumpre esses ciclos, aquele antibiótico não faz mais efeito. Pode acontecer isso com os antidepressivos? Quer dizer, aquele tipo de antidepressivo eu já usei muitas vezes, eu não fiz o tratamento de forma correta, ele não faz mais efeito? Pode, mas não é a regra. Na verdade, um melhor parâmetro de qual antidepressivo você vai dar para um paciente é se ele tem história de boa resposta àquele remédio anteriormente.
Isso facilita demais a vida do médico quando o paciente fala, eu já usei tal remédio e foi bom. Porque aí a gente já tem um parâmetro de algo que tem uma história de ser compatível com aquele paciente. Às vezes, na ausência da história do próprio paciente, a gente usa história familiar. Alguém na família já tomou algum remédio, se deu bem? Minha mãe tomou fluoxetina e ficou super bem. Bom, é uma dica, que é uma pista de um caminho que a gente pode seguir. Tem até exames que eventualmente podem ser pedidos, que são exames de perfil genético, para ver o quanto que a pessoa metaboliza aquele medicamento, como que ela metaboliza aquele medicamento. Mas não é a primeira linha. O sujeito já usou remédio, a gente vai ali por aquele remédio, mas sim, pode acontecer de o remédio, como a gente está falando, por N motivos, perder a eficácia para aquela pessoa. O cérebro envelhece, o cérebro muda de configuração, entram outros remédios na prescrição daquela pessoa, ou a situação muda, eventualmente a gente tem que rever a medicação. Humanamente está falando hoje sobre o uso de medicamentos, no tratamento de problemas mais diversos. A gente falou aqui de depressão, de ansiedade. E aí, Daniel, estudando para o programa, eu me deparei com uma expressão que é meia-vida. Explica para a gente o que é a meia-vida do medicamento. Eu tô lá, tô ruim, comecei a tomar meu antidepressivo, eu tomei ele hoje de manhã, eu vou ficar bem até quando? Essa é um conceito importante para a gente aprende já na faculdade, ali nos anos iniciais de farmacologia, que ajuda a gente a raciocinar com relação a qualquer substância. Então, meia-vida é o tempo que leva para que metade da quantidade que você ingeriu seja eliminada do seu organismo. Então, por que a gente fala que não pode tomar café depois das 3 da tarde, né? Quem tem insônia? Porque a Nem meia... viu? Oi? Nem chimarrão. Nem chimarrão, né? Que tem bastante estimulante também, né? Porque a meia-vida dessa substância é longa, pode chegar aí a 6 horas, se não me engano, se não me falha a memória. Então, se você tomar 2 da tarde o cafezinho, às 8 da noite você ainda tem metade daquela dose de cafeína circulando no seu organismo. Os antidepressivos, eles têm uma importância na meia-vida, assim como os ansiolíticos, que a gente estava falando, né, aqueles mais calmantes, os tarja preta. Esses por quê? Porque a gente está buscando nos ansiolíticos, quando a gente está falando dos calmantes, a gente está buscando aquele efeito imediato. É água fria na fervura, né? É para tomar, é para fazer efeito. Então, um remédio de uma meia-vida mais longa, um remédio que vai demorar mais para ser eliminado, ele tem uma função de deixar o organismo sob o seu efeito por mais tempo. Então, você quer prevenir crises de pânico, por exemplo, você vai deixar o remédio com uma meia-vida mais longa. Mas não, esse calmante é só para a hora de dormir mesmo, é só para o período da noite, porque eu fico muito ansioso no entardecer e aí não consigo pegar no sono. Então, eventualmente, um remédio de uma meia-vida mais curta, ele seja suficiente para você ficar tranquilo no começo da noite, ele vai sendo eliminado quando você acorda, já não tem mais tanto remédio circulando na sua corrente sanguínea. Então, para os ansiolíticos é importante na hora de você raciocinar qual é o efeito que você quer, por quanto tempo você quer. Para os antidepressivos é um pouco diferente, porque como a gente falou já ao longo do programa, eles demoram mais para começar a fazer efeito. A ação deles não é imediata. Você precisa tomar todos os dias, durante 2 semanas, aí para começar a perceber o efeito. Então, nesse momento, o medicamento já alcançou uma fase de equilíbrio, que na farmacologia eles chamam de steady state, né? A dose de equilíbrio entre o pico desde que você toma até a queda da meia-vida, depois o pico até a queda da meia-vida, você vai, com os dias, alcançando um equilíbrio que mantém ali uma média de remédio circulando no seu sangue, e é essa média de remédio circulando no seu sangue que é o importante, não são os picos de quando você toma. E por que a meia-vida é importante no caso dos antidepressivos? Para retirada, quando você vai parar a medicação. Porque um remédio de meia-vida mais curta, você para o remédio, naquele mesmo dia, no dia seguinte, você já não está com o remédio circulando no sangue. Um remédio de meia-vida mais longa vai sendo eliminado aos poucos do organismo, então ele tem uma outra característica na sua retirada.
E aí, você já mencionou aqui, né, que isso é uma coisa que vocês vão fazendo de forma gradual, essa retirada vai acontecendo de forma gradual, mas é importante nesse período, por exemplo, que a pessoa está fazendo tratamento com o medicamento, continuar os outros tratamentos que se fazem em paralelo, quem consegue fazer, como você mencionou, né, fazer uma atividade física, manter uma terapia, um psicólogo, isso tudo é um suporte importante para se levar adiante? Eu até uma vez escrevi um artigo que dizia que tomar remédio é fácil, o difícil é tomar jeito, porque a gente precisa tomar jeito na vida e não de forma alguma querendo colocar a responsabilidade do adoecimento na própria pessoa, né? Não é que a pessoa não se comportou direito e por isso ela está com depressão ou com ansiedade, mas é porque existem coisas que são importantes para a gente fazer para além de tomar o remédio, que vão ser importantes na manutenção da nossa saúde, uma vez retirada a medicação. Então, você até comentou aí da retirada gradual, de fato, o antidepressivo a gente precisa, na maioria das vezes, ir tirando aí aos poucos, para evitar uma coisa que a gente chama de síndrome de descontinuação, síndrome de parada. Não é que o remédio causou dependência, né, que a pessoa está viciada no remédio, mas parar de repente pode levar a uns sintomas, às vezes de mal-estar, uma sensação de choque na cabeça, choque no corpo, uns calafrios, alguns remédios mais, outros menos. Os que dão mais são aqueles que têm meia vida mais curta, porque eles saem muito rápido do organismo e o cérebro que estava acostumado ali com aquele regime mais intenso, né, de serotonina entre os neurônios, tem uma parada brusca, isso pode levar a uma situação de mais mal-estar. Os remédios que têm meia-vida mais longa são mais tranquilos, você pode até parar mais rápido, você diminui a dose, para, e como eles vão saindo aos poucos, a pessoa tem menos desse sintoma. Agora, tem coisas que não é para parar nunca. Então, o sujeito começou a fazer atividade física, porque estava com depressão e foi recomendado, ele começou a fazer atividade física. Ah, parou a depressão, vou parar a atividade física, vou voltar a ser sedentário? De jeito nenhum, né? O sujeito, isso eu já vi acontecer com o paciente. Ele diminuiu sua carga de estresse, porque estava tendo síndrome do pânico no seu contexto ali, e aí conseguiu gerenciar bem o estresse, rever ali a sua rotina de trabalho e tudo mais, ficou bom e foi reassumindo toda aquela carga anterior, voltando ao estresse anterior, obviamente recaída, né? Porque retomou aquele ritmo tão intenso. Então a gente precisa manter aquelas coisas saudáveis que a gente desenvolveu para combater a depressão no nosso dia a dia no longo prazo, não só para fazer uma prevenção da própria depressão ou da própria ansiedade, como para manter a nossa vida mais saudável. Não significa que a pessoa tem que fazer terapia, por exemplo, o resto da vida. Também a terapia ela pode ter sido focada ali em questões específicas que estavam envolvidas na depressão, ou na ansiedade, no sofrimento daquela pessoa, resolvida aquela situação, um pouco mais ou menos, né, bem, a resolução pode nunca ser 100%, mas, enfim, com o terapeuta ali, paciente-terapeuta, entendem que não precisam mais seguir na terapia, pelo menos naquele momento. Não é também que a pessoa tem que fazer terapia pro resto da vida. Mas os hábitos saudáveis, sim, a gente recomenda que sejam mantidos. Agora, sempre vai precisar de medicamento? Quer dizer, quando se identifica algo e a gente consegue nomear isso como uma depressão, como uma ansiedade, sempre vai precisar do medicamento? É, na medicina e no amor, nem sempre nem nunca, diziam os franceses, né? Então, é, tem casos de depressão leve, que o sujeito consegue manejar ali com a terapia, ou às vezes, vou ser bem honesto com você, Ellen, com o ouvinte, os psiquiatras não gostam muito de falar isso, mas a verdade é que quadros depressivos eventualmente passam sozinhos. A pessoa tem uma baixa do humor, ela está realmente com depressão, não é só uma tristeza, aquilo dura alguns meses e pode passar sozinho. Aí você fala, Daniel, então, para que vai tratar então, né? Se pode passar sozinho, por que não espera? Aí eu penso em três motivos, por que tratar a depressão se ela pode passar sozinha. E eu sempre faço as minhas analogias, né, para entender. Primeiro, porque pode ser menos sofrido. Eu já tive cólica renal, por exemplo, e a pedra ela é expelida sozinha. A não ser que seja uma pedra muito grande que vai precisar de cirurgia, a pedra é expelida sozinha. Ah, então
já que vai sair sozinha essa pedra do rim aí, fica aí com dor, te esperando. Não, pelo amor de Deus, me dá um remédio para eu não sofrer tanto até que isso passe. Então, o tratamento, ele alivia nisso. Segundo, porque você não sabe quem vai passar ou quem não vai passar. Então, uma outra analogia que eu faço é para apendicite, né? Dizem que nem toda apendicite precisaria ser operada. Tem apendicite que evolui bem sozinha, você dá antibiótico, não precisa operar. Só que, em via de regra, se opera todo mundo. Porque se, sei lá, 80%, 70% podia evoluir bem sozinha, 20% morre. Então, não sabendo quem vai para qual lado, você opera todo mundo. Os protocolos de apendicite estão mudando um pouco, eu vou precisar rever esse exemplo, mas de forma geral, você não tem uma bola de cristal para saber quem vai evoluir bem e quem vai evoluir mal, e então você opera. A mesma coisa na depressão. Tem gente que passa sozinho, mas eu não sei se eu vou passar sozinho, ou se a minha vai ficar mais grave, porque a depressão também pode ficar mais grave. Então, vale a pena tratar. E também porque quando você não trata adequadamente, nesse período, você tem mais chance de recaída. Aí é igual o exemplo que você deu do antibiótico, né? Você corta o tempo pela metade, você deixa ali uma colônia de bactérias mais forte e aquilo vai dar uma recaída na infecção. Então, quando você não trata a depressão adequadamente, você tem mais chance de ter novos episódios mais para frente. Então, existem vários motivos para a gente tratar. Vai sempre ser com medicamento, vai sempre ser com terapia. Às vezes a pessoa não tem condições, às vezes não tem acesso, às vezes não tem paciência, às vezes tem muito medo. Então, você tem que ter uma liberdade de adaptar. Mas, idealmente, a gente faz o tratamento o mais integrado possível. Olha, eu sei de um tratamento que você não precisa descontinuar, é só ficar ligado aqui com a gente toda semana no Humanamente. Esse bate-papo ajuda a curar, ajuda a tirar dúvidas dos ouvintes, e você pode acompanhá-lo com imagens no nosso canal do YouTube, no canal da Band News FM, pode acompanhar no nosso site, bandnewsfm.com.br, ou se você é da turma dos podcasts, vai lá em qualquer tocador, agregador de podcasts que você ouve aqui Humanamente também, com o Repeteco, ficou com dúvida, quer voltar, aí você faz à la carte, no seu tempo aqui conosco, viu? Daniel, muito obrigada por mais esse encontro, mais essa conversa. É sempre bom, né, a gente fazer esse bate-papo aqui, que eu tenho certeza que tira a dúvida de muita gente, e semana que vem tem mais. Sem contraindicação. Até semana que vem.